Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva. Afinal de contas, gente, a Fundatec é uma banca, como é que eu posso dizer? Justa. Estudou, levou. Eu sempre falo que você não precisa ter um enorme nível de profundidade, mas você tem que passar por todos os conteúdos. Por quê? Nas provas da Fundatec, especialmente por serem provas mais extensas, ela vai cobrar absolutamente tudo que estiver ali previsto no seu edital, tá? Bom, a gente vai começar com a prova de delegado de 2018, porque aí você vai ter um pouco mais de noção de como a sua banca desenhou as cobranças que foram feitas na prova. Ai, Flávia, mas no edital de delegado de 2025, a gente percebeu ali que a banca colocou algumas referências, alguns autores de referência, autores com os quais ela já trabalhava. Então é só o jeito de escrever que ficou um pouquinho diferente, mas são autores que já eram muito afetos à linha de trabalho da Fundatec. Então você não precisa se preocupar com isso. Essa é a minha função, né? Fazer o filtro desses autores para trazer para você tanto os exercícios quanto a teoria com base nesses autores, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui no seu curso com foco na Fundatec. Então, bora lá para a prova de delegado de 2018. Nós vamos corrigir as 12 primeiras questões da prova e em aulas seguintes as demais. Porque se trata de uma prova grande, a gente vai revisando aqui conteúdos a partir disso. Então, o que a gente tem? Um lindo texto, na verdade, um enorme texto. E aí a Fundatec pergunta tudo sobre ele. Eu já deixei o nosso texto mais ou menos preparado, tá? Em uma versão ali mais afeta a resolução de questões. Mas para ler, vamos ler aqui mesmo. Então, as questões de número 1 a 12 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões. O meio ambiente e a sustentabilidade. Nunca antes se debateu tanto sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa ideia do debate sendo colocada como eixo central do texto. As graves alterações climáticas, as crises no fornecimento de água devido à chuva, então devido a. Isso é uma locução prepositiva. O que é uma locução prepositiva? Que termina em preposição. Então a locução é devido a. Mais o a que a palavra falta admite. Então, devido à falta de chuva, e aí esse devido ele está regendo aqui também, ó. Devido à destruição dos mananciais e à constatação clara e cristalina. Então, aqui também, ó. De que, se não fizermos nada para mudar, você vai ver que isso aqui é uma oração adverbial, ela tem que vir entre vírgulas, é uma oração adverbial condicional. Se não fizermos nada para mudar, o planeta será alterado de tal forma que a vida como a conhecemos deixará de existir. Então aqui ele está falando de causas, ó, as crises no fornecimento de água devido, ele apresentou causas, ó, a falta de chuva, a destruição dos mananciais e a constatação clara e cristalina de que, se não fizermos nada para mudar, o planeta será alterado de tal forma que a vida como conhecemos deixará de existir. Então ele traz causas e fala de uma possível consequência, que é isso aqui, ó, a vida deixará de existir, uma possível, se não fizermos nada. Tem uma condição antes. Cientistas, pesquisadores, amadores, ó, e membros de organizações não governamentais se unem ao redor do planeta para discutir e levantar sugestões que possam trazer a solução definitiva ou pelo menos encontrar um ponto de equilíbrio que desacelere a destruição que experimentamos nos dias atuais. Então aqui, ó, para discutir é uma finalidade. Beleza? A conclusão, praticamente unânime, é a de que políticas que visem a conservação do meio ambiente e a sustentabilidade, o verbo visar no sentido de desejar, de ter a intenção de, é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então, políticas que visem a conservação do meio ambiente e a sustentabilidade de projetos econômicos de qualquer natureza devem sempre ser a ideia principal e a meta a ser alcançada para qualquer governante. Em paralelo às ações governamentais, quer dizer, ao mesmo tempo, todos os cidadãos devem ser constantemente instruídos e chamados à razão para o perigo oculto nas intervenções mais inocentes que realizam no meio ambiente à sua volta. Aqui a crase é facultativa, né, antes de pronome possessivo, e para a adoção de práticas que garantam a sustentabilidade de todos os seus atos e ações.
destinar corretamente os resíduos domésticos, a proteção dos mananciais que se encontram em áreas urbanas e a prática de medidas simples, a fim de que estabeleçam uma cultura de sustentabilidade em cada família. Então, aqui ele está falando de ações individuais. Só para a gente já ter uma referência. Assim, reduzindo-se os desperdícios, os despejos de esgoto doméstico nos rios e as demais práticas, aqui é artigo, ó, eu vou reduzir os desperdícios, os despejos e as demais práticas ambientais irresponsáveis. Então, aqui é apenas um artigo, né? Os danos causados ao meio ambiente serão drasticamente minimizados e a sustentabilidade dos assentamentos humanos e atividades econômicas de qualquer natureza estarão asseguradas. Estimular o plantio de árvores, a reciclagem de lixo e a coleta seletiva, o aproveitamento de partes normalmente descartadas de alimentos como cascas, folhas e talos, assim como o desenvolvimento de cursos, palestras e estudos que informem e que orientem todos os cidadãos para a importância da participação e do engajamento nesses projetos e nessas soluções simples para fomentar a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente são ações necessárias. Isso tudo aqui é o sujeito, né? Isso tudo são, verbo de ligação, ações necessárias, predicativo do sujeito. Aqui no meio nós temos uma oração adjetiva, ó. Desenvolvimento de cursos, palestras e estudos que informem e orientem. Então, esse quezinho aqui é um pronome relativo e eu tenho oração adjetiva. Mas isso tudo a gente vai estudar. Por enquanto, aqui é só para você ter uma ideia mesmo. Uma medida bem interessante é ensinar cada família a calcular sua influência negativa sobre o meio ambiente e suas emissões e orientá-las a proceder de forma a neutralizá-las, garantindo a sustentabilidade da família e contribuindo enormemente para a conservação do meio ambiente em que vivem. Mas como se faz para calcular essas emissões? Na verdade, é uma conta bem simples. Basta calcular a energia elétrica consumida pela família, o número de carros e outros veículos que ela utilize e a forma como o faz e os resíduos que ela produz. A partir daí, cada família poderá dar a sua contribuição para promover a prática e procedimentos que garantam a devolução à natureza de tudo o que usaram e, com essa ação, gerar novas oportunidades de renda e bem-estar social para a sua própria comunidade. Não é bem simples calcular isso aqui não, mas na ótica do cara é bem simples. Aí depois a gente tem o seguinte, o mais importante de tudo é educar e fazer com que o cidadão comum entenda que tudo que ele faz ou fará gerará um impacto no meio ambiente que o cerca e que só com práticas e ações que visem a sustentabilidade, visar no sentido de desejar, né, dessas práticas, estará garantindo uma vida melhor e mais satisfatória para ela mesma e para gerações futuras. O texto foi construído com adaptações, tipo, por exemplo, suprimir aqui os termos que estavam nas lacunas e outras adaptações que permitiram, por exemplo, a formulação das questões. Então, qual que é o nosso objetivo, gente? Agora, entender como é que a Fundatec cobrou esses conteúdos, tá? Então, aqui, ó, levando em conta a necessidade do uso da crase, avalie as afirmações que se seguem. Nas lacunas tracejadas, nas linhas 2 e 3, eu vou voltar no texto com vocês, o uso de a é obrigatório. Nas lacunas tracejadas das linhas 10, 11 e 42, o uso de crase é obrigatório, considerando que atende às duas condições suficientes e necessárias, a regência do verbo visar e o fato de que os termos pospostos às lacunas permitem o uso de artigo feminino que é adequado para a crase. Na lacuna da linha 21, o uso da crase na lacuna tracejada é obrigatório em virtude da regência do verbo reduzir. Aí, ó, eu já deixei mais ou menos preparado aqui o nosso texto. Fica mais fácil, ó, tá vendo? Aí a gente consegue ter uma dinâmica de aula melhor. Então aqui, ó, na primeira lacuna eu tenho devido à falta de chuva, a destruição dos mananciais e a constatação clara e cristalina de que. Então, nessas primeiras linhas aqui, que é o item 1, né, realmente a gente tem uma necessidade de acento grave, porque a gente tem a locução devido a mais o a que se antepõe à palavra falta, o a que se antepõe à palavra destruição, que é feminina, né? E o a que se antepõe à palavra constatação. Então, nesse caso aqui, devido a, vou ter 3 vezes crase aqui, ó. Beleza?
Aí depois eu tenho a conclusão praticamente unânime é de que políticas que visar, a gente já falou, é um verbo transitivo, regido pela preposição a. Então, visem a conservação, feminino também, do meio ambiente e a sustentabilidade. Então, crase e crase aqui, beleza? Então, nesse caso, todo mundo com acento grave. Aí a gente vai para a linha 21. Reduzir. Reduzir é verbo transitivo direto. Quem reduz, reduz algo. Então, reduzir, ó, os desperdícios, os despejos e as, artigo apenas, demais práticas. Então, aqui é as, é apenas artigo. O verbo reduzir é transitivo que direto, beleza? Então, ó, retomamos o texto, aí nós vamos agora para o que está falando nos nossos itens aqui da questão, ó. Nas lacunas tracejadas, nas linhas 2 e 3, o uso de crase é obrigatório, verdadeiro, tá? Aí depois, nas lacunas tracejadas das linhas 10, 11 e 42, esqueci da 42, deixa eu voltar nela aqui para você. 42, lá no finalzinho, ó, visem a sustentabilidade, que é o verbo visar, é transitivo indireto, regido pela preposição a, mais o a de sustentabilidade. Então, aqui, crase, beleza? Então, pronto. Então, nas lacunas tracejadas das linhas 10, 11 e 42, o a atende às duas condições suficientes e necessárias. Regência do verbo visar. Como é que é a regência do verbo visar? No sentido de por visto, rubricar, esse verbo é transitivo direto e não pede preposição. Tipo, visou os cheques roubados, deu um visto. Aí depois, no sentido de mirar, o que a gente vai ter? Verbo transitivo direto também, sem preposição. Visou o alvo e atirou. Você que vai ser polícia vai visar o alvo e atirar muitas vezes. Visou o alvo e atirou. Gente, eu não tenho nenhuma familiaridade com arma, tá? A minha familiaridade mais próxima é meu ex-marido, que é policial civil, mais nada. Visou o alvo e atirou. E depois eu tenho o verbo visar, que é o que está no texto, no sentido de desejar, objetivar. Nesse sentido, o verbo é transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, é o que apareceu no nosso texto mesmo. A regência do verbo visar. Visava a sustentabilidade. Se fosse masculino, por exemplo, visava ao progresso, visava a adoção de medidas positivas. Então, ó, a regência do verbo visar e ao fato de os termos postos a eles permitirem o uso do artigo feminino, que é adequado ao uso da crase. Então, verdadeiro. Na linha 21, aí nós temos o verbo reduzir. Só que o verbo reduzir é transitivo direto. Quer dizer, não pede preposição. Então, nesse caso aqui, o as que aparece lá é apenas o quê? Artigo. Então, é obrigatório em virtude da regência do verbo reduzir. Essa daqui tá falsa. Então, quais estão corretas? Apenas o que está nas linhas, nos itens 1 e 2, beleza? Então, primeira questão aqui da Fundatec, emprego do acento grave, a crase. Então, a crase, né, gente, ela diz respeito ao emprego do acento grave, que é esse acento assim, ó. E ela demanda o cumprimento de duas ocorrências. Quais são essas ocorrências? O termo regente deve exigir a preposição a. Então, eu tenho aqui como regra geral, o termo regente deve exigir a preposição a. E o termo regido deve admitir o artigo definido a ou as, ou ser
um pronome demonstrativo iniciado pela letra A. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Referiu-se à moça. Quem se refere a, mais o a que a palavra moça aceita. Mas eu posso falar também, referiu-se àquele rapaz. O que vai ser referiu-se àquele rapaz? Ó. Flávia, mesmo sendo masculino, quem se refere a, mais o a que introduz o pronome aquele. Então, eu posso ter um pronome demonstrativo iniciado pela letra A. Isso também é condição suficiente para a ocorrência de crase, tá? Então, a crase diz respeito ao emprego do acento grave, o termo regente deve exigir a preposição a e o termo regido deve admitir o artigo definido a ou as, ou ser um pronome demonstrativo iniciado pela letra A. Então, referiu-se àquele rapaz, aquele que passou no concurso, que vai ser um partidão maravilhoso. É isso, né, gente? Então, ó, 1 e 2 corretos. Aí você vai para a segunda questão. Analise as seguintes propostas de substituição dos vocábulos do texto. Substituição de ações, na linha 13, por atos implicaria alteração na estrutura da frase. Então, vamos ver isso aqui. Vou abrir o nosso texto aqui, porque aí a gente já tem como ir manejando isso tudo aqui que tá perguntando, tá? Então, lá na linha 13, eu quero trocar ações por o quê? Atos. Então, em paralelo às ações governamentais, beleza? Olha o que eu quero trocar. Atos. É claro que eu vou ter que trocar termos da estrutura da frase, porque se eu trocar ações por atos, teria que ser em paralelo aos atos. Não vai ter que mudar aqui? Então, aqui, ó. Em paralelo às ações, por os atos, eu tenho alteração na estrutura. Ô, Flávia, essa questão foi anulada, mas vamos entender por que ela foi anulada, tá? Aí depois eu tenho a supressão da palavra ambiente na linha 22. É essa palavra aqui, ó. Eu tenho lá assim, os danos causados ao meio serão drasticamente minimizados. Meio dá pra gente subentender que é ambiente, porque aqui já tem ambientais, ó. Assim, reduzindo-se os desperdícios, os despejos de esgoto domésticos nos rios e aqui a gente sabe que é só artigo, demais práticas ambientais irresponsáveis, os danos causados ao meio serão drasticamente minimizados. Não precisa disso aqui mesmo, não. Então, aqui, ó, aqui altera-se o determinante também. Tem que alterar. Aqui, a supressão, o contexto é capaz de deixar isso aqui bem. Então, pode tirar, tá? Que dá para tirar. Então, eu consigo fazer aqui a supressão. Estão acompanhando? Então, isso aqui dá pra gente tirar. Bom, aí depois, lá na linha 38, beleza? A gente tem a palavra natureza, que é isso daqui. Aí tá perguntando o seguinte, ó. A palavra natureza, ao ser substituída por meio ambiente, provocaria necessidade concomitante de supressão do artigo feminino e inserção do artigo masculino, havendo, portanto, alteração na estrutura do termo a que pertence. Aqui já estava falando dessa mesma o quê? Alteração. Então, a gente vai alterar o termo em termos de estrutura. Aqui, ó. Eu tenho para promover práticas e procedimentos que garantam a devolução à natureza. Aí, aqui, ó. Ia ser ao meio ambiente. De tudo o que usaram. E com essa ação, gerar novas oportunidades de renda e de bem-estar. Beleza? Então, ok. Olha o que a gente tem, então, na questão. A substituição de atos por ações implicaria alteração na estrutura da frase. Implicaria, né, gente? Porque a gente tem uma mudança no determinante aí. Então, quando a gente pensa nisso aqui, ó, atos por ações, a gente vai ter lá assim, ó, em paralelo às ações governamentais, em paralelo aos atos governamentais. Então, isso aqui é verdadeiro e implicaria alteração. A supressão de ambiente criaria condições para o uso de crase antes desse vocábulo. Não, né, gente? Porque é ao meio ambiente.
Se eu tirar o ambiente, não acontece nada. O ao tem a ver com a palavra meio. Então, isso aqui tá errado. Não acontece nada. Flávia, não acontece nada, eu não posso usar a crase? Claro que não. Olha o que tá falando aqui, gente. Ó, danos causados ao meio. Eu só vou mexer com o ambiente, né? Ao meio serão drasticamente minimizados. Então, não acontece nada. E aqui no finalzinho, ó, aqui eu tenho a devolução à natureza. Vai ser a devolução ao meio ambiente. Então, devolução ao meio ambiente. A palavra natureza, ao ser substituída por meio ambiente, provocaria a necessidade concomitante, tá? Então, aqui, ó. Concomitante, porque estava assim, a natureza. De supressão do artigo feminino e inserção do masculino, verdadeiro. Havendo, portanto, a alteração na estrutura aqui pertence, beleza? Então, nós teríamos que ter como verdadeiras 1 e 3. Olha que bonito. Tem 1, 2, 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3. A resposta, 1 e 3. Logo, adequadamente, a questão foi anulada. Mas ela era factível, né? Ela tem ali a sua correção, é só porque não tinha o gabarito adequado. Letra F de Flávia, 1 e 3. Mas aí não pulei a questão para você entender a lógica da sua banca, que são recorrentes as questões na Fundatec desse tipo aqui. 1, 2 e 3, você tem que olhar a estrutura do texto, fazer as mudanças, enfim. Assinale a alternativa cuja definição mais se aproxima do sentido de unânime. Então, uma questão de vocabulário, tá? Então, unanimidade tem a ver com o quê? Coesão no pensamento. Todo mundo pensar da mesma forma, tá? Então, no texto, para tanto, a estrutura e o sentido do contexto da ocorrência. Então, aqui, ó, que é do mesmo sentido ou da mesma opinião, tá? Essa daqui faz sentido. Sem vivacidade, sem animação, amorfo, falsa. Juntar-se ou reunir-se em um lado por grupos de adesão. Bom, ser unânime não é grupo de adesão, né? Não é grupo. Unanimidade é todo mundo mesmo. Então essa coesão é mais geral. Aqui, ó, por grupos de adesão é mais enfraquecido, porque a ideia da unanimidade é não haver grupos de adesão, é todo mundo, é uma coesão. Disse do gênero que só tem uma opinião. Não, monotípico. Na verdade, ser unânime, você pode ter várias opiniões e todas elas convergentes. Opiniões sobre coisas diferentes, tá? Que está no começo, principiante. Isso aqui é incipiente, não tem nada a ver com isso. Então aqui, ó, que é do mesmo sentido, que é da mesma opinião. Beleza? Que outrem. Então, ok, já sabemos que a ideia de unanimidade, essa questão de vocabulário, tem a ver com uma opinião. Igual, convergente. Então, aí vamos para a próxima questão. Questão 4, nós temos o seguinte. Na frase, para discutir e levantar sugestões que possam trazer a solução definitiva. O pronome relativo que, então é esse relativo aqui, retoma a expressão sugestões. Assinale a alternativa cuja ocorrência do pronome devidamente salientado provoca ambiguidade quanto ao tema que ele retoma. Ô Flávia, você pode pelo menos apresentar pra gente quando é que isso acontece? Claro, já deixei aqui, ó, na nossa apresentação algumas folhinhas pra gente fazer essa revisão. Então a primeira coisa que a gente sabe é que a ambiguidade diz respeito a mais de uma possibilidade de sentido. Então, mais de uma possibilidade de sentido. Pensa na Fundatec, e aí eu vou te explicar quais são os fatores de ambiguidade que são mais comuns na sua banca, tá? Então, eu posso ter ambiguidade com pronome possessivo de terceira pessoa. Isso aqui o problema tá na referenciação. Eu posso ter com pronome pessoal do caso reto. Eu vou te explicar com exemplos tudo isso aqui. Eu posso ter, que é o caso da sua prova, esse daqui, ó, com pronome relativo. Eu posso ter uma ambiguidade que ela é gerada pela estrutura do enunciado, o encadeamento faz com que a ambiguidade aconteça, e eu ainda posso ter uma ambiguidade que ela tem a ver com o vocabulário, a palavra é ambígua.
Então, beleza, já temos uma noção. A ambiguidade é mais de uma possibilidade de sentido, tá? É uma falha, é um vício de linguagem. Então, isso aqui não é, a menos que o texto seja publicitário e a ambiguidade seja uma estratégia. Então, por exemplo, numa publicidade, pode ser intencional. Numa poesia, então, a depender do gênero, pode ser intencional. Agora, em geral, é vício de linguagem. Em geral, é uma falha que afeta a unicidade de sentido. Em geral, na sua redação, por exemplo, é vício, né? Então, por implicar falhas na produção de sentido. Então, em geral, é um vício de linguagem, tá? Bom, então, exemplo com pronome possessivo de terceira pessoa. Eu falo assim, ó, José matou um pedreiro em sua casa. Eu não sei se foi na casa do pedreiro ou se foi na casa de José, e pode ser ainda na casa do ouvinte. Eu ainda tenho uma outra possibilidade, que é José matou um pedreiro em sua casa, a casa de quem tá o quê? Me escutando aqui. Então, muitas possibilidades pra gente trabalhar aí. José matou um pedreiro em sua casa. Bom, aí eu tenho pronome pessoal do caso reto. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o homem colocar assim, ó. Então, vamos supor que tivesse assim, o homem é responsável pelo futuro. Ele depende de várias relações. Ele quem? O futuro ou ele o homem? No fundo, eu não consigo entender aqui qual é a referência. Por isso, um vício de linguagem, tá? Pronome relativo. Vamos imaginar que eu tivesse assim, ó. A mãe do rapaz que conheci, eu posso ter conhecido a mãe ou o rapaz. Era educada. Eu posso ter conhecido aqui e aqui. Neste caso, eu até teria como desfazer a ambiguidade, por exemplo, que eu poderia fazer assim, ó. Nem sempre dá para desfazer assim, não, tá? Mas pegando o caso concreto que dá a prova. A mãe do rapaz, a qual conheci, é a mãe. Se eu quisesse que fosse o rapaz, a mãe do rapaz, o qual conheci, o rapaz. Era educada. A ambiguidade está só nesse pedacinho aqui, ó. A mãe do rapaz que conheci. Então, a qual a mãe, o qual o rapaz, beleza? Aí, eu vou pensar agora na estrutura do enunciado. Dependendo de como eu formulo a frase, ela pode trazer componentes de ambiguidade. Aqui, ó. A menina, vou colocar de roxinho, ousada, fantasia de fada. E a mãe falou: não, não, não. Nada de fantasia ousada, né? Então a menina pediu muito ousada, porque pro pai a menina nem pediu, né, gente? Vamos combinar. Então a menina pediu muito ousada, fantasia de fada. O que é ousada? O pedido da menina ou a fantasia? A menina que é ousada ou a fantasia de fada? Então é encadeamento, né? Vamos supor que eu quisesse dizer que era o pedido, com ousadia, a menina pediu uma fantasia de fada. Então, com ousadia. Agora, eu quero que seja fantasia. A menina pediu uma fantasia ousada de fada. Uma fantasia muito ousada, eu boto aqui, ó. Uma fantasia muito ousada de fada, de modo que eu coloque o termo em uma posição não passível de duplo sentido. E eu tenho palavras ou expressões que também conferem ambiguidade, que tem a ver com o quê, gente? Contexto social, leitura de mundo. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Isso aqui não precisa chamar os outros de vaca, não, mas aqui tem uma ambiguidade, né?
A vaca da minha sogra... Se você colocar que ela não estava no pasto, a gente vai saber que é vaca de verdade. Mas não estava no lugar, aí você pode pensar que você está chamando a vaca, ou se você está se referindo à própria sogra. Então isso aqui tem a ver com sentido real ou figurado? Eu não sei. Eu tenho um vocabulário ali que, de certa maneira, imprime um outro sentido à frase. Então, nós já sabemos o que é ambiguidade e já sabemos aqui que, no nosso caso da prova, a nossa ambiguidade tem a ver com isso aqui, ó. Um pronome relativo que vai ter um duplo referente e é isso aqui que eu estou procurando lá para poder encontrar a minha resposta, tá? Então, voltando à nossa questão, isso aqui. Voltando à nossa questão 4, temos o seguinte... Para discutir e levantar sugestões que possam trazer. Quem que pode? Só sugestões. Aqui não é ambíguo. Ele pediu para você olhar a ambiguidade. Em outras. Ó, a sustentabilidade, que hoje tem caráter extremamente relevante. Quem que tem? Sustentabilidade. Esse referente é único. É só a sustentabilidade, tá? É extremamente relevante que se estude a sustentabilidade e a natureza, que tem importância descomunal. Gente, esse tem tá no singular. Tá? Se ele tá no singular, ele vai ter que concordar ali pensando em quê? Só essa, ou posso pensar aqui nesses dois, que tem importância descomunal no futuro do ser humano. Eu não acho essa questão muito boa, porque quando ele tá no singular, o ideal é que eu pensasse na retomada de um termo só. Mas eu posso pensar que tem a natureza e o que tem a natureza e o que? A sustentabilidade. Continuo vendo. O homem é um ser que depende sobremaneira da natureza, pois é ela, a natureza, que lhe garante a vida. Esse que, ela, que é a natureza. O meio ambiente, que hoje é bastante desrespeitado, é fator decisivo para a sobrevivência humana. Quem que hoje é bastante desrespeitado? O meio ambiente. Lixo, desperdício de matéria-prima, coleta seletiva e proteção de mananciais são fatores que devem receber nossa atenção. Quem que deve receber nossa atenção? Esses fatores. Entretanto, muitos ainda olham para isso com desinteresse. Olhando para a questão e pensando que a gente não tem opção, a única resposta que nos serve é essa. Porque tem dois referentes. Então, eu posso pensar que ele está se referindo apenas à natureza, que é o ideal, porque esse verbo está no singular, ou ao conjunto. Eu não tô falando que essa questão é boa não, tá? Porque a ambiguidade, na verdade, gente, aqui ela não existe. Se o verbo tá no singular, eu tô vendo que é natureza. Se fosse plural, eu saberia que eram os dois. Porque eu teria assim, ó, é extremamente relevante que se estude a sustentabilidade e a natureza, que tem importância. Se fosse os dois, ia estar escrito assim, ó. Aí é esse, mais esse. Beleza? Entraram com recurso. Eu não sei se vocês já viram a folha de recurso dessa prova. Vou postar para vocês na área. A folha de recurso dessa prova de português, ela é do tamanho do mundo. E somente a questão 2 foi anulada porque não tinha jeito. O resto a banca fingiu que não viu. Então aqui, ó. Por eliminação, eu sei o seguinte. Para haver ambiguidade, aqui, ó. Para haver com pronome, eu preciso de referente duplo. É necessário haver mais de um referente. A única que tem mais de um referente é essa. Então, eu marco B e não choro. Mas no fundo, lá no fundo, essa questão não tem resposta, tá? Por que eu tô te falando que não tem resposta? Porque se esse tem está no singular, não há ambiguidade. E se ele estivesse no plural, também não haveria ambiguidade. Agora, nos exemplos que eu te dei, aí sim nós temos ambiguidade. Sabe por quê? Porque eu coloquei tudo no singular ou tudo no plural. Quer ver, ó? Lá nos exemplos que a gente está tratando aqui, olha aqui, ó. José matou um pedreiro em sua casa. Eu não sei se é a casa do José ou a casa do pedreiro. O homem é responsável pelo futuro. Ele depende. Se eu colocasse homens e falasse eles, ia ser homens, entendeu? Aqui, ó, ele depende de várias relações. Pode ser o futuro ou o homem depende de várias relações, tá? A mãe do rapaz, ó, singular. O rapaz também singular.
Que conhecia, eu posso ter conhecido o rapaz ou a mãe. Se eu trocar por a qual ou qual, eu mudo esse eixo aqui. Então, o ideal para haver ambiguidade é que as condições de temperatura e pressão não resolvam o problema. E aqui ela resolve. Por que ela resolve? Porque o verbo no singular aponta para um único referente. Não tem jeito de ser os dois. Né? Se fossem os dois, a gente teria que ter verbo no plural. Obrigatoriamente, tá? Mas, aí a banca vai e fala assim, mas olha aqui, se estude tá no singular, mas aqui é porque o sujeito é composto, posposto. Então, pode concordar com isso ou com isso. Mas aqui não é posposto. Esse que aqui, ó, se ele tá no singular, vai ser com a natureza. Se ele viesse no plural, conjunto. Então, questão ruim, mas a gente não erra só porque a questão tá ruim, não, tá? Porque na prova a gente não muda a realidade. O que você vai fazer? Você vai olhar isso aqui, ó. Para haver ambiguidade com pronome, é necessário haver mais de um referente. E se a Fundatec repetir esse tipo de falha, você vai entender o seguinte, vida que segue, o que eu vou pensar aqui? Qual é a que tem dois referentes? A única que tem dois referentes, letra B, de bom seguir a vida. E aí depois você vai lá ver o tanto de recurso que a gente interpôs em relação a essa prova. Analise as informações a respeito de fonemas e letras. Toda prova da Fundatec tem questão de fonemas e letras, tá? Das palavras retiradas do texto, assinalando V como verdadeiro e F como falso. Então, vou pegar aqui, nos vocábulos ambiente, ó, o M some, an, bi, em, te. Esse some e esse some, tá? Por que essas letras somem? Porque elas estão constituindo dígrafo. Então, na palavra ambiente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras e 6 fonemas. E tenho ainda 2 dígrafos vocálicos. Flávia, eu não sei nem o que é isso. Entre em contato com a gente pelo Instagram e pede para assistir a uma aula de fonética, que aí eu tenho certeza que eu vou conseguir resolver o seu problema. 2 dígrafos vocálicos. Quais sejam? A M e a N. Então, beleza. Aí depois eu tenho sustentabilidade, ó. Aqui o E some. D. Então, ó, nós temos um K de letra aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 letras. E quantos fonemas? 15 fonemas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ó, nessa palavra nós temos 16 letras, 15 fonemas, tá? Nesta palavra, aqui você tem um dígrafo, também vocálico, qual seja, é N. E aí você ainda tem um ST aqui, ó, em sustentabilidade, isso aqui, ó, é um encontro consonantal. Então, encontro consonantal. Como está em sílabas separadas, a gente fala que é um encontro consonantal imperfeito. Então, encontro consonantal imperfeito. Olha aqui, a diferença do número de fonemas e letras, em ambos os casos, se dá em ocorrência de dígrafos vocálicos. É isso mesmo. A diferença se dá por causa disso. Então, aqui, ó, eu tenho 8 letras e 6 fonemas, e isso aconteceu por causa do dígrafo vocálico. Eu tenho 2, ó. Então, 2 a menos, e o motivo é esse. Aqui, a diferença 16 e 15 se deu em função do dígrafo que vocálico. Então, isso aqui faz todo sentido, verdadeiro. Tanto os dígrafos vocálicos quanto os dígrafos consonantais vão responder por um número menor de fonemas em relação ao número de letras. Mas no caso das palavras que foram analisadas, a gente tem dígrafos vocálicos. Então, ó, a diferença entre o número de fonemas e de letras, nos dois casos, se dá em função da ocorrência de dígrafos vocálicos, verdadeiro. Na forma verbal conhecemos, olha o que acontece. Isso aqui, ó, é um dígrafo. NH, CH, LH, RR e SS são dígrafos. Só que estão na categoria de dígrafos o quê? Consonantais. Então, na forma verbal conhecemos, vai ficar assim, ó, isso aqui junta, né? Semos, tá? Então, na forma verbal conhecemos, eu tenho um dígrafo
consonantal. E ele responde, dígrafo consonantal não é a mesma coisa de encontro consonantal, são coisas diferentes, né? Então eu tenho um dígrafo consonantal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras e 9 fonemas, beleza? Então é isso aqui que nós vamos ter nessa palavra. Na forma verbal conhecemos, há menos fonemas que letras em face da ocorrência de dígrafo vocálico on. Não tem isso. E um dígrafo consonantal NH. Só tem esse, tá? Isso aqui não existe. F, não há dígrafo vocálico, tá? Aqui, ó, não tem. É só aqui que ficou, ok? Na palavra qualquer, então o que acontece na palavra qualquer? A gente tem esse L aqui, ó, e isso aqui a Fundatec já cobrou em várias questões, beleza? Então, na palavra qualquer, a gente tem ali o L com som de U. Então, aqui, ó, vou mudar de cor aqui só para ficar mais fácil para você acompanhar. Esse L vai ficar assim, ó, qualquer, tá? Então, ó, semivogal, vogal, semivogal. Esse U que tá aqui, ele não é pronunciado. Qualquer ou qualquer. Quer. Então, esse U é dígrafo consonantal. Então, a gente vai ter qual, quer. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras e 7 fonemas, tá? Então, olha aqui, ó. Na palavra qualquer, denota-se a ocorrência de 2 dígrafos. Não, um dígrafo só. Esse U é pronunciado, tá? Representados por QU, que interferem na relação do número de letras e de fonemas. Só um. Esse primeiro aqui, ó, ele faz encontro vocálico. Então, essa daqui é falsa. E essas questões, por incrível que pareça, são muito fáceis. Basta você assistir a uma aula de fonética. Pode me chamar no WhatsApp, 31, DDD aqui, de Belo Horizonte, 32960590. E falar assim, Flávia, eu quero uma aula de fonética. Gratuita, tá? Pra você entender essa matéria aqui. E aí você vai perceber que esse é um conteúdo super fácil. E numa prova, por exemplo, tipo de delegado com 40 questões, havia pelo menos 3 questões desse conteúdo aqui. Então, estudar faz sentido. Respirou, continuou. Então, ó, verdadeiro, falso, falso, de modo que a gente vai ter como resposta a letra D, de Deus ajuda o menino que estuda todo dia e no sábado ajuda mais. A questão estava tranquilíssima para quem ali tinha domínio do conteúdo, tá? Essa daqui estava muito fácil. Olha o que a gente tem. Na linha 13, a troca de devem por podem. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é que tem uma regra para isso aqui, que é o tipo de modalizador. Então, eu tenho alguns modalizadores da ação. Aí eu tenho poder, dever, ter, querer, começar. Esses são os principais que a Fundatec cobra, tá? Então ela pede trocas ali. Bom, esses modalizadores, eles funcionam como verbos auxiliares e eles modificam o sentido do enunciado. Aqui, ó, vamos supor que eu tivesse assim, ó, elas podem escolher isso. É faculdade, é possibilidade. Então, aqui é faculdade. Elas devem escolher isso, é orientação. Ó. Elas devem escolher isso. Não é mais faculdade, é orientação. Elas têm de escolher isso, é obrigatoriedade. Obrigação. Então muda o sentido, né? Elas querem escolher isso, é vontade. Desejo, aparece com as duas palavras. Elas começaram a escolher isso, é início de ação. Incoação chama isso. Início de ação. Então,
Aqui eu tô te dando alguns, tá? São os mais comuns ali quando a gente pensa na estruturação da frase. Então, lá no texto, ó, abrindo o nosso texto, abro o texto, peraí. Aí não abre, né? Pronto. Abrindo o nosso texto lá, a gente tem na linha 13, já deixei aqui mais ou menos preparado. Então, aqui, ó, aqui é o devem. Em paralelo às ações governamentais, todos os cidadãos devem ser constantemente instruídos. Se eu colocar podem, é uma faculdade, eu altero o sentido, estão vendo? Mas a estrutura eu poderia manter, ó. Tá no plural, devem ser constantemente instruídos e chamados à razão, podem ser constantemente instruídos e chamados à razão, tá? Então, nessa linha 13, o que a gente vai ter aqui? Provoca alteração na estrutura da frase? Na estrutura não, é no sentido, né? Aqui, ó, estrutura da frase, ó, tá mantida. Isso aqui, todo mundo aqui é objeto direto, isso aqui é transitivo direto, quem escolhe, escolhe algo, isso aqui é sujeito, tá vendo? A estrutura tá mantida. O que eu tô mudando? Faculdade, orientação, obrigatoriedade, início de ação, então a estrutura se mantém inalterada. Então, não foi alterada. Não provoca nenhuma alteração na frase? Alteração de sentido. Então, provoca alteração de sentido na frase. É isso. Porque os modalizadores, eles inserem aspectos semânticos no discurso. Semântica é a parte da gramática que estuda sentido, tá? Então, os modalizadores introduzem aspectos semânticos no discurso. Verdadeiro isso aqui. Não provoca nenhuma alteração do sentido, provoca alteração no sentido e na estrutura somente no sentido. A estrutura, ó, o que era sujeito continuou sujeito, o que era verbo auxiliar continuou auxiliar, o que era principal continuou principal, o que era objeto continuou objeto. Então, resposta letra C de continue estudando que a vida muda. Aí vamos lá, ó. Em relação ao parágrafo contido nas linhas de 24 a 29, claro, plantio de árvores até o final, constitui oração objetiva direta. Não, oração substantiva subjetiva. Eu vou abrir aqui para você. Ela tem função de sujeito, tá? Por quê? Tá lá assim, ó, estimular e o mundo de coisas são ações necessárias. De modo que eu tenho aqui um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. E essa oração inteira, ela tem papel de sujeito. Se ela tem papel de sujeito, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, isso aqui que a gente tem. Nas linhas 26 e 27, informem e orientem são formas verbais que constituem orações adjetivas. Isso é verdadeiro. Primeira coisa que eu sei sobre as orações adjetivas é que elas são introduzidas por pronomes relativos. Então, eu conferi isso no meu texto. Então, aqui, ó, eu vi lá que tinha um quezinho, que informem e orientem. Nas linhas 28 e 29, ocorre uma oração adverbial final reduzida consecutiva. Ô, gente, se ela é consecutiva, ela dá a ideia de consequência. Se ela é final, ela dá a ideia de o quê? Finalidade. Esse negócio ficou meio misturado aqui, não ficou, não? Então, aqui, ó, isso aqui não tem jeito de ser verdadeiro, tá? É uma coisa ou outra. Ou ela é final, ou ela é consecutiva. Vocês lembram lá o que acontece com isso aqui, ó? C, C, T, P, pode ter um M aqui, forte. Essas são as adverbiais. Flávia, não sei isso não. Vamos lá. As orações adverbiais são 6 com a letra C. Então, vou botar de outra cor aqui só para ficar mais fácil para você. Ó. Elas podem ser condicionais, causais, conformativas, comparativas, consecutivas, que é isso aqui, né? Concessivas. Então, 6 com C, ó. Pode ser isso. Elas podem ser temporais, proporcionais, modais, e a modal só existe na forma reduzida, ou finais. Ou uma de cada.
Não tem jeito de a mesma oração ser final e consecutiva. Final da ideia de finalidade, consecutiva da ideia de consequência. Isso aqui é errado na base, né? Bom, vou voltar lá no trecho, tá? Só para você não ter dúvida. Vamos abrir o nosso trechinho aqui, ó. Então, primeira coisa, o nosso parágrafo é esse daqui, ó. Estimular. Esse aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Estimular o plantio de árvores. Isso tudo aqui, ó, são ações necessárias. Verbo de ligação, predicativo, sujeito. Isso tudo aqui, ó, é sujeito. Pronto. Aí, o que mais que eu tenho, ó? Eu tenho, assim como o desenvolvimento de cursos, palestras e estudos que informem. Isso tudo aqui, ó. Então, que informem e orientem. Isso é um pronome relativo, quer dizer que a oração realmente é adjetiva. Então, quer dizer, A1 é verdadeiro ou é falso? Gente, é falsa. A2 é verdadeira ou é falsa? A2 é verdadeira. E a 3 que fala que a oração é de 2 tipos, que nem existe essa palhaçada. Mas vamos olhar lá, né? Tá lá assim, orientem para a importância, nem tem verbo aqui, ó. Para fomentar a sustentabilidade, que é o para a importância, né? Orientem os cidadãos para a importância da participação e do engajamento. Esse para não tem verbo. Aqui começa uma oração, ela é final. Então, ela é uma oração final. Então, beleza. Então, se é uma oração final, nós já sabemos que ela não vai ser isso aqui. Isso aqui que tá errado. Ela é final? É reduzida? É consecutiva? Não. Então, eles arrumaram uma preguiça aqui, misturando tudo para você, de modo que a resposta é a letra B de bom ficar esperto. O erro aqui é isso aqui, gente. Isso aqui não existe, tá? Ela é só final. Ela é final reduzida de infinitivo, não é consecutiva, tá? Aí depois, assinale a alternativa cuja reescrita da frase. Uma medida bem interessante é ensinar cada família a calcular sua influência, influência da família, negativa sobre o meio ambiente. Retirada da frase está correta. Eu quero saber reescrita correta, tá? Então vou pensar aqui nas possibilidades de reescrita. Uma medida bem interessante é que cada família seja ensinada. É ensinar que cada família seja ensinada a calcular sua influência negativa sobre o meio ambiente. Beleza, está boa. Mas para marcar essa, eu vou ter que ver erro nas outras. Vamos lá? Uma medida bem interessante é que se ensine cada família a calcular sua influência negativa sobre o meio ambiente. Por quê, Flávia? Porque isso aqui é uma conjunção integrante. Aqui nós temos uma oração subordinada. E quando a gente tem uma conjunção integrante, a próclise é obrigatória. Uma medida interessante é que se possa ensinar cada família que o cálculo sobre a influência negativa deve ser sobre o meio ambiente. Aqui mudou o sentido, né? O cálculo deve ser sobre o meio ambiente, não. Tem que ser em relação à influência negativa que nós exercemos sobre o meio ambiente. Então, essa daqui é o sentido errada. Essa daqui é a correção gramatical. O ensino sobre uma medida bem interessante é próprio de cada família em relação ao cálculo de sua influência negativa. Não, o cálculo é próprio de cada família? Não, existe uma regra para nortear aquele cálculo. Então, aqui também é sentido. Sentido estava mais fácil, né? Uma medida bem interessante é que se cada família pudesse vir a ser ensinada, que condição é essa que não havia no trecho original, sobre sua influência no meio ambiente, e a frase ainda está sem sentido. Então, a gente tem sentido e ainda o uso de uma condição que não existia no enunciado original. Aqui a gente tem um problema gramatical e a nossa resposta a vida muda se a gente senta e estuda. Todas as ações a seguir descritas constituem um rol indicativo pelo texto, então essa é uma de interpretação de texto, como sugestões para que se encontre um ponto de equilíbrio, exceto. Então a gente vai ter lá, letra A, destinar corretamente os resíduos domésticos, ele fala isso, né? Instalar no ambiente familiar a prática e a cultura da sustentabilidade, ele fala que é nossa obrigação. Plantar árvores e proceder à reciclagem do lixo. Isso aqui também aparece, mas eu vou voltar no texto, tá? Estimular o plantio de árvores, tem isso bem explicitamente.
Orientar as famílias a buscar a neutralização das emissões equivocadas que fazem e que prejudicam o meio ambiente, bem como orientá-las a buscar a neutralização dessas emissões. Neutralizar é ver o tanto que a gente gasta e ver o tanto que a gente tem que compensar. Isso também está previsto no texto. Ajudar os núcleos familiares a calcular o consumo de energia e de combustível, a fim de que isso possa ajudar a diminuir a diferença entre a renda e as despesas. Não, gente. Ele fala para você calcular o tanto que você gasta de o quê? Energia ou de combustível, para ver o seu impacto ambiental. O nosso objetivo não tem nada a ver com ajudar a diminuir as diferenças entre rendas e despesas. Estava muito fácil. Fora do eixo temático. Nossa resposta. Tá pedindo errada, né? Tá pedindo um exceto. Então, essa aqui estava muito simples, tá? Depois, levando-se em conta que a conservação do meio ambiente e a prática de ações que tenham por fundamento a sustentabilidade são de suma relevância e devem ser perseguidas pelos governantes, avalie os itens a seguir e assinale aquele que tem mais relevância, que é o juiz de valor, infelizmente, para que de fato ocorra impacto no meio ambiente. Então, o que é mais? Olha o texto como um todo. Ó, deixa eu te mostrar o texto como um todo, tá? Lá no texto como um todo, ó, nunca antes se debateu, tá? Aí ele coloca, cientistas, pesquisadores, amadores e membros de organizações se unem ao redor para discutir e levantar soluções. A conclusão praticamente unânime é de que políticas que visem a conservação do meio ambiente e a sustentabilidade de projetos econômicos de qualquer natureza devem ser sempre a ideia principal e a meta a ser alcançada por qualquer governante. Mas eu tenho economia, persistência, educação, desperdício e reducionismo. Aí vamos lá. Em paralelo, todos os cidadãos devem ser instruídos, quer dizer, educados, e chamados à razão para os perigos ocultos nas intervenções inocentes. Assim, ó, então a gente vai instruir, chamar a razão, tá? Para tudo, ó. Reduzindo desperdício, eu estou instruindo. Estimular o plantio de árvores, a reciclagem. Então a medida é ensinar, instruir, ensinar. Aí ele fala que é uma conta bem simples. Então o mais importante de tudo é educar e fazer com que o cidadão torne, né? Entenda que tudo que ele faz tem impacto. Então aqui, gente, educar. E aí, às vezes, o negócio é voltar ao texto para você não perder uma questão de bobeira, né? Ah, o menino, economia, desperdício, reducionismo, errou à toa, porque estava instruir, educar, e lá no final do texto ainda falava que o mais importante é a educação. Sobre o uso da pontuação e inserção dos vocábulos no primeiro parágrafo do texto. Já vou abrir o texto e vamos analisar aqui o que a gente tem no primeiro parágrafo do texto. Primeiro parágrafo do texto, vou tirar essas anotações aqui para não embolar muito. Vamos analisar tudo quanto é pontuação aqui, vamos pegar um azul, fica mais fácil de enxergar. Então, ó, nunca antes se debateu tanto sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. Aí, ó, ponto. As graves alterações climáticas, as crises no fornecimento de água devido à falta de chuva, à destruição. Isso aqui, ó, é uma enumeração. Aqui, ó, devido falta de chuva, à destruição e a parará. Então essa vírgula aqui, ela separa componentes de uma enumeração. Aí, a constatação clara e cristalina de que se não fizermos nada para mudar. Esse para aqui, ó, que tem o se, ele está separando uma oração subordinada, adverbial condicional. Essas vírgulas são, inclusive, obrigatórias. Adverbial condicional. Aqui, na primeira coisa que ele fala, é o seguinte, posso substituir esse ponto final por uma vírgula, então ele quer colocar, e colocar um conector apesar de... Aqui, vê se vai fazer sentido, ó. Desconsiderando a necessidade de ajuste, tá? Eu quero pegar o ponto final da linha 1 e inserir apesar de, sem que isso acarrete alteração do período. Mas um apesar de não é uma concessão, então provavelmente vai alterar, ó. Nunca antes se debateu tanto sobre o meio ambiente e a sustentabilidade, apesar de as graves alterações climáticas, as crises no fornecimento de água, devido à falta de chuva, à destruição dos mananciais e à constatação, não faz sentido, né? Não tem jeito de continuar com sentido. E o apesar de, ele instala uma noção concessiva que não estava no texto.
texto. Então, eu posso fazer isso aqui, Flávia? Dá pra gente fazer isso aqui? Claro que não. Primeiro, altera-se o sentido. Segundo, o enunciado fica incoerente. A troca da vírgula da linha 2 por em virtude das não poderia ser realizada, visto que o sentido e a estrutura da frase seriam prejudicados. Verdadeiro. Olha aqui, gente. Já tá um devido a x, vírgula, que é essa, y e z. Eu não vou colocar um em virtude de, porque senão eu teria que colocar não ia ter essa crase aqui, ó. Nem esse A. E ele tem que trocar esse termo do meio aqui. Então, prejudicaria o sentido, tá? Então, nesse caso aqui, verdadeiro. Que ele fala assim, ó. A troca da linha 2 por em virtude das não poderia ser realizada. Então, não poderia, porque seriam prejudicados o sentido e a estrutura, é verdadeiro. Aí, ó, eu tenho a retirada da última vírgula da linha 3, tá? Implicaria erro, verdadeiro também, porque são vírgulas obrigatórias. Oração subordinada adverbial condicional deslocada. Então, são vírgulas o quê? Obrigatórias. Observe aqui, ó, que a Fundatec é má. Quais são incorretas? Incorretas, apenas a número 1, que corresponde à letra A de amanhã vou estudar português e eu estarei aqui para estudar com vocês. E tem que fazer muito exercício. Ó, em relação à palavra desacelere, e aqui a gente tem uma questão de formação de palavras, tá? É um verbo, né? Desacelerar. Eu tenho prefixo e sufixo. Isso daqui, ó, é mais ou menos um radical, mas ele não existe sozinho. Essa questão, na minha opinião, não é boa, tá? Mas a gente finge que é. E vai, ó. O radical é representado por aceler. Isso aí é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Aqui, ó. Des mais aceler, mais isso aqui, que é um sufixo indicador. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Aqui só para você entender melhor. É formada pelo processo de parassíntese. Isso aqui é falso. O que acontece com parassíntese, gente? É quando o prefixo e o sufixo só existem juntos. No caso aqui eu tenho acelerar. E eu posso ter desacelerar. Prefixo. Colocado posteriormente e não simultaneamente. Lembrando que é o seguinte, tá? No processo de parassíntese, vamos supor que eu tivesse, por exemplo, o substantivo magro e eu fiz emagrecer. Não tem emagrecer e nem magro. Eu de magro passo para prefixo e sufixos. Então aqui, ó, prefixo e sufixo são colocados simultaneamente. Então, prefixo e sufixo são colocados simultaneamente quando a gente fala em parassíntese. E nós vamos, inclusive, terminar a nossa aula dando exemplos sobre isso. Des representa um prefixo que indica uma ação contrária, negação. Acelerar, desacelerar. Movimento em sentido contrário. Verdadeiro isso aqui. Então, essa é verdadeira, essa é falsa e essa é verdadeira. Ah, Flávia, qual que é o processo prefixal? Ó, existia acelerar, prefixo colocado, derivação prefixal. Derivação prefixal. Qual vai ser a nossa resposta aqui, gente? Incorretas. Presta atenção nisso para você não acabar com a sua vida no dia da prova. Incorreta apenas a letra B de bom continuar estudando. E aí, vamos, já que você está continuando estudando, né? Pensa na formação de palavras. Nós temos dois processos básicos. O primeiro processo é a derivação, que vai ter acréscimo de afixos, mas pode ser que às vezes seja supressão, né, numa regressiva. Afixos, prefixos e sufixos. E a composição, que é a junção de radicais. Então, ó, na derivação, eu vou ter derivação prefixal, acréscimo de prefixo. Vou fazer, por exemplo, leal, eu faço desleal. Sufixal, que eu vou ter acréscimo de sufixo. Leal, eu faço lealdade. Eu vou ter uma derivação que a gente vai chamar de prefixal e sufixal. Vai ter acréscimo de prefixo e sufixo, mas esse acréscimo é independente, tá?
Então, acréscimo de prefixo e sufixo de modo independente. Nesse caso, por exemplo, ó, eu vou ter deslealdade. Prefixo e sufixo, tá? Eu vou ter a parassíntese. Parassíntese, acréscimo de prefixo e sufixo, só que simultaneamente. Simultâneo. Dependente. É o caso, por exemplo, quando eu pego anoitecer. Ó, noite faz o quê? Anoitecer. Eu acrescento isso aqui tudo ao mesmo tempo, tá vendo? A parassíntese é assim. Aí eu tenho a regressiva, também chamada de deverbal, vai formar substantivos, adjetivos a partir de verbos, né? Redução de fonemas e forma substantivos a partir de verbos. Então, a venda da casa, a compra do imóvel, veio de comprar, né? E tenho ainda na derivação a imprópria. A imprópria, a palavra não sofre alteração, quem muda é a classe. Só muda a classe da palavra. Então eu falo assim, ó, não tenho um isto a reclamar. Minha casa pegou fogo, eu não tenho um isto a reclamar. Ninguém machucou, né, gente? Então, ó, nossos tipos aqui, vamos lá. Derivação, acréscimo ou supressão de afixos, ela pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva ou imprópria. Fazendo um mapinha aqui dos nossos tipos de derivação. Aí eu vou agora para composição. Composição, ela pode ser uma composição por justaposição, em que não há perda de fonemas, tipo passatempo ou segunda-feira, que tem hífen. Então, na justaposição é sem perda de fonemas. E pode ser uma composição por aglutinação, com perda de fonemas. Aguardente, planalto, plano mais o que? Alto. A aglutinação vou colocar aqui, ó. Então, nesse caso aqui, um pouquinho diferente, né? Composição por justaposição e por aglutinação. Só para você já perceber aí o que foi cobrado na sua última questão. No caso aqui, nós tínhamos acelerar, que já é um verbo, beleza? Esse sufixo tá aqui integrado no verbo, mas ali a palavra existe assim. E aí, depois de acelerar, eu faço desacelerar. Quer dizer que é um caso de derivação prefixal. Por quê? A colocação desse prefixo é posterior à existência de acelerar. Entenderam o que acontece? Então não é caso de parassíntese. Porque na parassíntese a colocação é sempre simultânea. Ou seja, a palavra não existe sem os dois elementos mórficos, quais sejam o prefixo e o sufixo, tá? E com isso a gente acabou essa primeira parte da prova e a gente volta para fazer a segunda parte, mas a gente vai fazer por textos. Vamos dividir essa prova em 3 partes, cada uma com o seu devido texto. E a última questão da prova é sobre os 3 textos, tá? Mas a gente vai dar conta dela. Relaxa que vai dar tudo certo.